vamos começar, né? Quem está pronto diz amém. Vamos mergulhar, viu, irmão? Vamos mergulhar aqui, fica ligado. Quando fala sobre Jeremias, eu sei que muitos de nós aqui nos lembramos logo de Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5, que fala assim, né? Tem mãe que pega muito esse versículo quando está grávida e vai vendo com a mão na barriga. Eu, quando a minha esposa estava grávida, eu ficava falando, meu filho, até que viu você pai de menino. E ela disse, amor, eu acho que é um menino. Eu tenho certeza que é um menino. Eu pegava esse versículo, colocava a mão na barriga dela e falava, o Senhor te escolheu como profeta desde o ventre de sua mãe. A sua menina é uma bênção. O que acontece? Nós lembramos muito desse versículo, que o Senhor visita Jeremias e fala, desde o ventre da sua mãe eu te escolhi como profeta, eu te escolhi e as nações te veio como profeta. Só que tem um problema em ouvir essa promessa de Deus. Você sabia que tem algumas promessas de Deus que nos trazem alguns problemas? Quem é que sabia disso? Amém. Tem promessas de Deus, meu diácono, que nos trazem alguns problemas. Talvez a sua vida estava meio calma, meio light, até que Deus começou a cumprir uma promessa na sua vida. Talvez a promessa foi na vida profissional, foi na vida conjugal, foi na vida financeira. E por causa dessa promessa que se cumpriu, você começou a passar algumas perseguições, começou a sofrer algumas calúnias. Dependendo da promessa, se for muito graúda, algumas pessoas começam a falar que você está roubando, está mexendo coisa errada. Alguns começam a falar que é o tal do tigrinho, só que é o leão da tribo de Judá te prosperando. Essa promessa é um problema muito grande para Jeremias, meu pastor Andrei. Por quê? O pai de Jeremias era sacerdote, que me ouve diz amém, chamado Ilquias. E o pastor Ismael falou um pouquinho ontem, isso aqui, né? Que se o seu pai era sacerdote naquele tempo, você não tinha opção, irmão, você tinha que seguir a linhagem sacerdotal da sua família. Não é como hoje, se o seu pai talvez é policial, é formado na marinha, e você fala, pai, você seguir a sua profissão, você é médico, mas eu não quero ser isso, eu quero ser um jogador de futebol, ou eu quero ser um blogueiro, um youtuber, e por aí vai. Só que nesse tempo não era assim que funcionava. Mas só um pouquinho, fundido, tá top, só um pouquinho. Se o seu pai era sacerdote, você não tinha opção, igreja. Você tinha que seguir até para não manchar a honra da sua família. Só que a Bíblia diz que Ilquias cria Jeremias à medida que o sacerdote tinha um filho homem, era uma alegria maior, porque a mulher não podia exercer essa função. Ele sabia, quando eu morrer, o meu legado não morre, meu filho vai dar continuidade. Eu tenho um filho varão agora. E ele vai preparando o menino para isso, vai preparando. Jeremias vai crescendo no templo, ele vai cuidando das coisas do templo, vai limpando, vai fazendo a ornamentação do culto, aquilo tudo. Eu imagino ele limpando a arca da aliança. O pai dele preparando ele para ser sacerdote. Só que algumas pesquisas e estudiosos vão dizer que quando ele tinha em média de 17 a 23 anos, era mais um dia que ele estava sendo lá, preparado para ser sacerdote. Só que nesse dia que o pai fala, meu filho, é assim que funciona a vida de um sacerdote, de um ministro do Senhor. Nós pegamos a oração do povo, as súplicas do povo, e levamos até o altar do Senhor, e levamos até o Senhor. É assim que funciona, ensinando. Quando chega mais um dia, ele acorda pensando, eu estou me preparando para ser um sacerdote. Eu vou alegrar muito o coração do meu pai quando eu me tornar um sacerdote. A Bíblia diz que em um desses dias, quando ele vai fazer um pouco dessa função, que é se preparar para ser sacerdote, o Senhor teve um encontro com ele. Diga glória a Deus por isso. E eu falei aqui, Mila, que promessas, quando se cumprem em nossas vidas, nos trazem alguns problemas. E tem encontros com Deus também que você tem, que talvez eu te trouxe alguns problemas. Talvez você teve um encontro com Deus tão poderoso que você olhou para aquele namoradinho e falou, não quero mais você. Ele falou, não, já está comigo nem que for na marra. Eu não vivo sem você, minha mulher. Talvez depois de um encontro com Deus, você olhou para o trabalho que te mandava mentir contra mentira, e você falou, eu não quero mais esse trabalho. Aí você arrumou um problema na sua família, mas como é que você vai pagar a conta? Como é que você vai viver agora? Talvez depois de um encontro com Deus, você olhou para algumas amizades e falou, olha, somos amigos desde a infância, mas a prática de vida que vocês querem ter não combina
na vida que eu quero ter a partir de hoje, porque eu tive um encontro com Deus. Eu quero profetizar, você vai ter encontros profundos com Deus. Ainda este ano, eu não sei se é no seu quarto, na igreja, no trabalho, eu quero profetizar para quem tem fome e sede dele. Deus irá te visitar, irá te marcar e mudar a sua história com o encontro poderoso que ele vai ter com você. Quando eu falo de encontro, eu me lembro de tanto encontro que eu tive com Deus, mas surreal, meu Deus. Que se eu contar, não pode postar no YouTube, senão essa geração raça, que não sabe o que é mistério, nem acredita. Ele teve um encontro com Deus, sendo preparado para ser sacerdote. Eu te falei que ele tinha em média 17 a 23 anos. Ele não é mais uma criança como nós conhecemos o que é criança. E Deus visita ele, chama ele pelo nome e fala que desde amado tinha separado ele a profeta das nações. Ele faz o que muitos aqui fazem. Meu Deus, parece que eu corri que tinha pregação de ontem. Quando Deus faz uma promessa, o que muitos fazem? Eles apresentam imediatamente uma desculpa. Ah, o senhor não sabe o que minha mãe fez comigo? Em 1900 TV Globinho, eu era o pioneiro do meu namoradinho. A gente comprava com as balinhas que vinham com o anão em cima. Eu coloquei o dedo dele, ele jurou ser teu amigo, mas ele casou com outra. Até hoje eu choro por disso. Tem gente que a especialidade dela é viver carregando uma mochila cheia de fardo do passado. E Deus visita ele agora e fala: eu te separei para ser profeta. Deus, mas o meu pai me separou para ser sacerdote. Mas eu te separei para ser profeta. Deus, a minha família toda está feliz porque eu vou ser sacerdote. Mas eu te separei para ser profeta. Deus, desde o meu nascimento eu fui projetado, preparado, orientado pelo meu pai para ser sacerdote. O seu pai é o homem carnal, eu sou Deus. O seu pai quer que você seja sacerdote, e eu sou o criador do seu pai, eu sou seu criador, e eu te digo que você não será sacerdote. Eu te criei para ser um próprio. Ah, meu sonho era isso, meu sonho era aquilo. Mas Deus te chamou para ser um profeta. E os sonhos de Deus para você é maiores, é melhores do que os seus. Quem está preparado para viver o sonho de Deus, dê glória para Jesus. Eu olho para trás, todas as vezes eu entrava em crise, porque parecia que eu perdi um grande sonho. Aí depois Deus me traz algo melhor na frente. Eu falo: meu Deus, como vale a pena você viver a vontade de Deus e não a sua? E a Bíblia diz que quando ele tinha 17, 23 anos, Deus chama ele. Ele fala: Deus, mas eu não sei falar ainda, eu sou uma criança. Ele já era um irmão de 17, 23 anos. Ele fala: eu sou uma criança. Porque o sacerdote demorava mais tempo para começar a exercer esse ofício. E quando ele fala que é uma criança, Deus fala: não diga que é uma criança, porque eu porei as minhas palavras na sua boca. Ou seja, não tem como saber, eu não sei falar o que falar, eu te darei as palavras certas, Jeremias. E ele Deus chama Jeremias, ele recebe essa promessa, ele tem esse encontro com Deus. Automaticamente começa um grande problema na casa dele, na família dele. Agora começa um zum. Por quê? Ele foi preparado e projetado para ser sacerdote. Vem um amigo, vem um vizinho e fala: meu Deus, esse filho seu, Ilquias, é um rebelde. Você deu tudo do mundo melhor nos dias de hoje. Deu um Playstation, deu o que Playstation? Deu um 6 ou 5, nem sei qual que tá, né? O 5, alguns sabe, cara. Deu um Playstation 5 para o menino, deu um tênis, não sei qual tênis que existe aí, e deu tudo do bom e melhor para o menino. E agora que chegou no menino, dar continuidade ao seu legado, honrar todo o investimento que você fez nele, ele chega em casa do nada, fala que teve um encontro com Deus, e não vai ser mais sacerdote, e agora vai ser profeta. Nesse dia, depois que ele teve um encontro com Deus, ele recebe uma promessa de Deus, e ele toma posse dessa promessa, ele começou a ser perseguido dentro da casa dele. Sabe por que muita gente hoje não consegue ver as promessas de Deus? É porque entre ficar com a promessa e com perseguição, ou ficar sem promessa e sem perseguição, ela prefere ficar sem perseguição, mas também fica sem a promessa. A maioria das pessoas que servem a Deus hoje, elas não suportam serem perseguidas. Mas eu posso te falar alguém para te encorajar? Toda perseguição é uma bênção de Deus.
perseguição é uma bênção de Deus. E se você entendesse o que a perseguição faz em você, dentro de você, sai daqui pedindo a Deus já para levantar um perseguidor para começar a te perseguir. Todo perseguidor que você chora e fala, pastor, está acabando minha reputação, ele está acabando, está manchando meu nome, ele está manchando minha história. Mal sabe você, ele só está propagando que a glória de Deus é real na sua vida. Ele só está promovendo que verdadeiramente você é uma pessoa escolhida por Deus. Eu quero dar um ensinamento. Vem cá, chutando o Miguelzinho. Miguelzinho está marcando, tá mais marquinho, Miguel. Eu quero dar um ensinamento. Eu vim aqui para ensinar hoje, entendeu? Eu vou entregar os mistérios aí, mas eu quero ensinar. Você vai ser o contendeiro, fofoqueiro, caluniador. Amém, Xandão? Dá um microfone pro fofoqueiro. Fofoqueiro tem que dar um microfone para eles, gosta de fazer fofoca. Cadê os microfones? São por tudo, meu Deus do céu. Não é ninguém fofoqueiro. Xandão, você é um fofoqueiro que persegue o Miguel, que vai tentar acabar com a vida do Miguel. E você vai começar agora a falar mal do Miguel para mim. O Miguel passou na rua, está eu e você conversando. E o Miguel não fez nada do céu, você não engole o Miguel. E dentro de vocês tem um espírito de fofoqueiro, contendeiro e caluniador. O que você vai falar para mim agora? Eu nem conheço o Miguel. A quem me entende diz amém. Eu não conheço o Miguel. Oi? Pode ser da igreja, melhor ainda, vai melhor da igreja. Mas eu não conheço o Miguel. Eu falo, não, começou a conversa, né? Espontâneo aqui, João, deixa Deus te usar. Não, vai dar uma bênção, hein, João? Você conheceu? Eu não conheço, não. Mas entrou na igreja e começando a buscar a Deus, né? Que bênção que Deus está fazendo na vida dele, rapaz. E nada, pastor. É mole fica vendendo as novinhas. É mesmo, rapaz? Que é isso? Aqui na frente, aqui, dá glória a Deus, aleluia. Mas quando você vira as costas, fala mal de você, fala mal da pastora Luciana. Se o Miguel fica sabendo disso, e ele é como a maioria das pessoas que servem a Deus hoje, vamos ser sinceros, e ele é dessa igreja, o que é que o Miguel faz, igreja? O que é que ele faz? Nossa, estou na igreja falando mal de mim. Ou ele começa a falar mal do Xandão agora. Se ele tem visão de pombo, de galinha, ele vai fazer o que Jesus não mandou fazer, que é o quê? Pagar o mal com? Só que o Xandão não sabe que ele está falando mal do Miguel comigo, mas eu não tenho visão de galinha, eu tenho visão de águia. Quem tem visão de águia ali? E todo mundo, Kevin, que tem visão de águia, quando alguém vai falar mal de você para essa pessoa, olha o que ele falou para mim, da ensino da pessoa, da ensino das mulheres da igreja. É uma coisa da igreja, lá no mundo é outra. É um falso, é um caloteiro, é isso. Sem saber, ele não sabe que eu tenho uma visão espiritual dentro. Sem saber, ele descendo na arena do Miguel, sem saber, olha o que o Xandão acabou de falar para mim. Rapaz, o Miguel é tão abençoado, mas tão abençoado, que eu morro de inveja dele, eu não tenho coragem de falar para ninguém. Mas eu estou falando para você aqui. Rapaz, eu não sei o que tem nesse cara. Onde ele anda tem uma luz que me incomoda. Ele tem um negócio diferente. Ele não sabe, mas tudo que eu estou entendendo é isso. Se ele falasse com alguém que tem visão de galinha, essa pessoa nem conhece o Miguel, iria passar para frente. Olha, pastor Luciano, não aproxima do Miguel não. Eu também não quero nem aproximar do Miguel. Ela nem conhece o Miguel. Mas eu estou pregando para alguém que tem visão de águia, que entende espiritualmente. Quando o invejoso, o contendeiro, quer manchar a história de alguém. Quando alguém tem uma visão espiritual e tem discernimento, e vem alguém falar mal de uma pessoa que ele nem conhece para ela, o fofoqueiro não sabe, mas sem saber, ele está promovendo que Deus é na vida dessa pessoa. Sem saber, ele está declarando: Deus é tanto na vida dessa pessoa, pastor, que está acontecendo com ela agora o que acontece com todo mundo que Deus levanta na terra. O quê? Um fofoqueiro que quer tentar destruir a história dela. Foi assim com Moisés, com Jesus, com Davi, com Eliseu, com Elias. E assim acontece com você. Só que eu estou declarando: Deus tirará amigos que têm visão espiritual aberta. Que quando for eu quero pensar: nossa, afastei agora o pastor Jonathan do Miguel. Mal sabe ele,
no outro dia, a primeira pessoa que era posicionar na igreja é o Miguel. Porque eu entendo, o diabo levantar o Xandão para falar mal do Miguel para mim, sendo que eu nem conheço ele, é porque Deus tem um propósito na minha vida e na vida do Miguel, de nós dois crescermos juntos, fazer a obra crescer, ganharmos para Deus. Alguma coisa Deus tem para fazer, porque quando alguém quer manchar a história de outro, para você tem discernimento, você entende, não é para me falar mal também, não é para me afastar, é só o diabo que não quer que eu me aproxime de pessoas que Deus vai usar para projetar meu crescimento. Quem entendeu a visão de águia e a visão da galinha diz amém. Você está lá, depois você fala. Jeremias está passando isso dentro da casa dele. Você leu o texto. E na casa de Jeremias, não é como sua casa, tem muitas pessoas abençoadas. Olha o glória aí. Tem muita gente abençoada na sua casa. Na casa de Jeremias, Valquírio, todo mundo tinha visão de galinha. E Jeremias começa a servir o Senhor, ele é levado para a Babilônia como escravo. Ele vai servir o Senhor pregando muitas palavras duras, e falando que Deus vai destruir Judá, vai trazer cartilhos sobre Jerusalém, e Pai vai pregando pecado, correção, a ira de Deus, a ira de Deus. Só que chega um dia que ele está na casa dele, pastor Luciano. Sabe o que é dizer? Você está meio assim aéreo, meio à toa, o diabo começa a lançar umas coisas na sua cabeça. Aí você começa a comparar a sua vida com a do mundo todo. Ele estava tranquilo, sua vida está uma bênção. Mas você fica ali meio panguando aí, sabe? Aí tudo que o diabo lança, você vai absorvendo. Jeremias está nesse dia. E a Bíblia diz no versículo anterior que nós lemos, 3 e 4, que ele começou a reparar a vida dos outros. Já aconteceu isso com você, irmão? Ele começou a reparar a vida dos outros. E quando ele começa a focar na vida dos outros, automaticamente ele parou de focar na glória de Deus. Quem está me ouvindo diz amém. Porque toda vez que eu começo a colocar os meus olhos para cuidar da vida dos outros, eu tirei o meu foco da glória de Deus. Até então eu te falei, Deus falava com Jeremias, sim ou não, igreja? Então se agora ele coloca a visão dele nas pessoas, automaticamente ele tira a visão dele do trono de Deus que falava com ele constantemente, e ele coloca os olhos dele agora na vida das pessoas. E o que tem demais, pastor, olhar para a vida dos outros? O que tem demais? Que ele entra em crise. E por que ele entra em crise? O versículo vai dizer, ele entra em crise e vai levar essa crise para Deus. Ele fala, Deus, por que o ímpio está prosperando tanto? Já passou por isso, Deus? Por que o ímpio já casou? Por que o ímpio já tem casa própria, já tem um carro, tem um emprego top, já tem isso, tem aquilo, e eu que sim, o senhor não tem? Será que Deus está falando com alguém aqui, irmão? Toda vez que você tira os olhos da glória de Deus para começar a cuidar da vida dos outros, pode ter certeza, você vai começar a iniciar uma crise profunda na sua alma. Ele entra em crise e leva para Deus, por que o ímpio prospera? Dá fruto, e o seu povo sofre tanto, Senhor. E talvez é assim que a sua oração é feita com Deus. Você não ora mais para Deus, eu te amo, me enche a sua presença. Não é mais oração, é uma lista de reclamação. Por que isso? Por que você não me deu aquilo? E por que fulano fez aquilo? Porque o cachorro rasgou no chinelo, mijou na melissa, e ela chorou. Assim está Jeremias. Por que ele prospera então? Ele está reclamando, choramingando. Quando eu leio o texto, eu estou esperando Deus, porque Deus é Pai, sim ou não? Quando eu leio o texto, eu estou esperando Deus falar, calma, Jeremias, eu te entendo. É difícil demais passar por isso. Só que não é isso que Deus faz, Renatinho. Deus não chega consolando, Deus chega confrontando. E sabe por que muita gente para no meio da caminhada? É porque toda vez que ela ser confrontada, ela vai procurar alguém que vai fazer ela ser consolada. É por isso que muita gente, quando erra, não te procura. Porque sabe, você vai abraçar, vai estender a mão e vai falar, não comete mais esse erro, está errado essa atitude sua. Ela não quer ser confrontada, ela quer ser só consolada. Chora, que encosta a cabecinha no meu ombro e chora. E vai adiantar o quê? Vai mudar o quê? Mas o confronto, quando vem de Deus, abre a sua visão espiritual. Renova o chão sobre você e te levanta com uma nova mentalidade. Deus não vem consolando, Deus vem confrontando. E Jeremias está reclamando.
Moço, você está reclamando, porque homens a pé estão correndo atrás de você. Imagina quando você começar a competir com homens a cavalo, ou começar a competir com cavalos. Ele dá uma reclamação para Deus, e Deus dá uma pergunta para ele. Em outras palavras, eu estava dizendo: Jeremias, você está falando que está na luta, que está na prova, mas a luta de verdade nem começou ainda.